capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Até aqui, que Deus fale conosco nesta manhã. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, quando nós lemos a Epístola aos Romanos, nós vemos o quanto precisamos ter a disciplina de ler a Bíblia com calma, com detença, para que essas palavras elas venham a possuir a nossa mente e o nosso coração. Porque aqui estão revelados os mistérios da salvação em Cristo Jesus. Mistérios estes que, desde os tempos eternos, foram reservados para a Igreja de Cristo. E tudo começa com esta saudação que o apóstolo Paulo faz. E eu convido vocês a meditarem comigo passo a passo nesse texto, para que todos nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Primeira coisa que nos assombra quando nós lemos esse texto, meus irmãos, é que existe uma proforma de escrever uma carta. Em toda a cultura tem. Vocês se lembram muito bem do tempo que nós mandávamos cartas uns para os outros, né? Cartões em épocas festivas. Hoje tudo ficou eletrônico e agora na palma da nossa mão. Mas lá atrás nós tínhamos um cabeçalho. Nós escrevíamos normalmente o local onde estávamos, a data, o ano, e então fazíamos uma saudação e depois discorríamos o assunto desejado. Também era assim nos dias dos apóstolos. Havia uma proforma de iniciar uma carta. E na saudação que uma pessoa faz, ela coloca no Novo Testamento o seu nome em primeiro lugar. E para nós é chocante quando nós lemos Atos dos Apóstolos e vemos que a Igreja de Cristo, ela começou ali naquele momento do derramamento do Espírito Santo, possuindo cada crente, cada discípulo de Jesus, capacitando eles para pregar o Evangelho.
E diz-nos o livro de Atos dos Apóstolos que a igreja, desde o seu início, ela é perseguida porque o mundo não conheceu a Cristo, não recebeu o Senhor da igreja e também não conhece, não recebe, não quer conhecer a verdade do Evangelho que uma igreja, ou que a igreja de Cristo, ela carrega. E uma personagem, ela salta aos nossos olhos, a saber, Saulo de Tarso, um rabino, um judeu que foi criado, educado na mais alta escola do judaísmo, que sabia o Antigo Testamento como ninguém, que guardava as tradições dos antigos, que era um vigilante da religião judaica. E ele, com este zelo cego, passa a perseguir a igreja. E ele é uma pessoa importante na história da igreja porque ele é aquele que o Senhor escolheu para alcançar os rincões da terra com a mensagem do Evangelho. E quando nós lemos Atos, nós pensamos, que vida que era desse Saulo, um homem que matava as pessoas. Quando fala que ele assolava, é porque ele matava a gente, ele não apenas prendia, ele mesmo diz isso na sua segunda carta a Timóteo, a mim, que no outro tempo eu era insolente, uma pessoa mal educada no pior sentido, blasfemo, assassino, é assim que ele se descreve. Sobretudo, operou em mim a graça de Deus, o amor em Cristo Jesus. E o Senhor me salvou, ele diz para Timóteo. E aqui nós vemos em Romanos que é o nome dele em primeiro lugar que vem. Primeira coisa que nós temos, meus irmãos, para meditar em Romanos é no nome que vem na primeira linha, Paulo. Ele é aquele que no livro anterior perseguia a igreja. E agora aqui em Romanos, ele é a pessoa usada por Deus para transmitir a mensagem aos cantos mais distantes do mundo. E ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo. A minha vontade é a dele, a minha vida é dele, o meu corpo é dele, a minha mente é dele, o meu tempo para repouso é dele, a minha comida vem dele, na hora que ele quer, eu descanso na hora que ele quer, eu falo o que ele manda, eu sou escravo de Jesus Cristo. Para nós, a escravatura, ela, na nossa compreensão, ela é limitada. Nós não imaginamos o que quer dizer uma pessoa escrever no cabeçalho de uma carta essa declaração: olha, meu nome é Paulo e eu sou escravo de. Mas Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, é título, é o ungido, o Messias, o escolhido de Deus para salvar o mundo. Ele está dizendo: eu sou escravo daquele que mais me amou. Eu sou escravo por amor. Chamado para ser apóstolo. Chamado por quem? Por Jesus. Somente Jesus é quem chamou os apóstolos. E os apóstolos eram 12. Chamado para ser testemunha da vida, morte e ressurreição do Salvador. Separado para o Evangelho de Deus. E aí nós perguntamos, o que é o Evangelho de Deus? Nós precisamos lembrar que a palavra evangelho, ela não é uma palavra que foi oriunda do ambiente da igreja primitiva. A palavra evangelho, ela já era utilizada naquele tempo, antes daquele momento especial de Atos 2, pelos gregos. Evangelho era o ato de uma pessoa sair de onde ela estava e ir até uma aldeia distante e anunciar a melhor notícia do principal governante. Por exemplo,
o imperador César Augusto decretou que no dia 23 de setembro era feriado no Império Romano, porque era a data do seu nascimento. E ele fez cartas e documentos e mandou que pessoas viajassem a longas distâncias e anunciassem isso para as pessoas mais distantes do império. Esse anúncio de que o dia 23 de setembro seria feriado era chamado de Evangelho. Isso era o Evangelho na cultura antiga. Agora vocês pensem comigo, como que era para uma pessoa que vivia na região de Portugal, na Península Ibérica, naquele tempo, era um bloco só, naquela região da Espanha, receber alguém que vem galopando e aí essa pessoa chama todos de uma aldeia à beira-mar, pessoas simples, pessoas que fazem parte de um grande império chamado Império Romano, mas que nunca visitaram Roma, que não sabem como é o imperador, como se veste, se ele tem olho claro, como que ele é, e aí recebem a notícia, olha, dia 23 é o dia de comemorar o aniversário dele. E aí essa pessoa que recebe essa notícia pensa, mas ele sabe que eu existo? Ele pensa em mim? Eu estou recebendo aqui uma notícia que me obriga a lembrar de alguém, mas esse alguém lembra de mim, sabe que eu existo, vê minha condição, sabe da minha família, sabe que eu tenho um filho doente em casa, sabe que eu tenho um problema no casamento, sabe que eu tenho minhas idiosincrasias. Essa era a pergunta. E então, quando vem a nova de Cristo Jesus, meus irmãos, a palavra evangelho, ela muda. Porque agora a notícia é essa, é que Deus te conhece, sabe seu endereço e enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para que você tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Isto é o Evangelho. É a coisa mais maravilhosa que tem para se carregar. E Paulo diz, eu fui separado pelo próprio Jesus, pelo Salvador, para o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho do imperador, é o Evangelho de Deus. Não é a notícia de um governante, é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus começou quando? Onde? No versículo 2 ele nos diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. E o que o Senhor prometeu aos seus por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras? Ele prometeu, desde o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que haveria de nascer o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente tentadora. Notícia maravilhosa essa. Notícia terrível é saber que essa serpente, ela atua desde o princípio na raça humana, tentando os homens e distraindo eles da presença de Deus. Mas que boa notícia é saber que Deus, desde o princípio, prometeu enviar, não foi um homem, enviar seu filho. Deus encarnou precisamente para isso, para destruir as obras do diabo. É o que João diz em sua primeira carta. E o que mais ele diz nas Sagradas Escrituras, por intermédio dos seus santos profetas, é que Moisés foi um grande profeta. Moisés foi o homem que Deus escolheu para subir ao Monte Sinai, para falar-lhe face a face e para entregar a palavra de Deus, a sua lei para o seu povo. Todavia, Moisés disse, olha, a coisa não começa e termina em mim. Deus enviará um profeta semelhante a mim. Semelhante a mim. A ele dê ouvidos. E o povo fica à espera. Quem é esse profeta e quando ele virá?
Qual o sinal que será nos dado? E então, tempos depois, Deus levanta o profeta Isaías que diz, olha, o sinal é esse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que coisa maravilhosa, ele não é apenas alguém que dá um palpite na tua vida, ele é o maravilhoso conselheiro. O seu conselho é para ser acatado, é para ser abraçado, é para agasalhar tua mente, teu corpo, teu coração, é para você se envolver nele, porque o maravilhoso conselheiro te dá conselho, não é para ser bem-sucedido aqui e tropeçar ali, mas é conselho para a vida eterna, te guia para a morada eterna. E quando Paulo diz que o Evangelho foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, perguntamos, o Evangelho é sobre o homem melhorar? É sobre algum momento que Deus intervém e resolve situações da vida humana? É sobre cura? É sobre prosperar? O Evangelho é muito mais que isso. O versículo 3 nos diz, o Evangelho é com respeito a seu Filho. A pessoa central do Evangelho é Jesus Cristo, não é o homem. A pessoa central do Evangelho é o Filho unigênito de Deus. E quem é Ele? Paulo explica no versículo 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Senhor prometeu a Davi, o seu reino não terá fim, Davi. Eu tenho uma aliança com você. O seu reino não terá fim. Todavia, Davi morreu há quase 3.000 anos atrás. E aqui então vem a boa nova, é que o descendente de Davi é quem faz o trono de Davi ser o que foi. Não é pela pessoa de Davi, porque Davi pecou um dia. Davi se reconciliou com o Senhor, mas Davi morreu em ditosa velhice. Jesus é a raiz de Davi. A raiz é o que vem antes do caule, que vem antes dos ramos, que vem antes da folhagem, e é por causa da raiz que tudo isso existe e a árvore dá seus frutos. Jesus é chamado da raiz de Davi. Davi foi quem foi por causa de Jesus e não o contrário. E Paulo diz, e foi designado, versículo 4, Filho de Deus com poder. Note você isso, é a palavra designado, que pode ser traduzida como ele foi apontado por Deus. O Senhor colocou o seu dedo na história e de uma multidão de bilhões de pessoas que já passou pela terra, o Senhor apontou sobre um único, dizendo, é este, o meu filho amado, a ele ouvi. Foi designado Filho de Deus, com poder. Jesus provou ao longo da sua vida que esse apontamento de Deus, ele é indubitável, não há espaço para dúvida, porque ele curou os enfermos, perdoou pecados, ressuscitou pessoas das suas tumbas e ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Não há na história nenhuma outra pessoa cuja carga de evidências seja tão profusa, tão evidente como o Filho de Deus, Jesus Cristo. Paulo diz no versículo 4, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Olha que coisa maravilhosa. Espírito de Santidade, separado singularmente, é isso que ele quer dizer, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é o único que tem esses predicados e mais ninguém na história compete com ele. Eu me lembro que
há aproximadamente uns 15 anos atrás, eu fui convidado por uma pessoa para falar numa universidade em Campinas, que haveria ali um curso daquela universidade havia promovido um debate para que representantes de religiões pudessem falar um pouco. E a proposta ela era ecumênica. E eu não senti paz naquele convite. E a pessoa disse: mas pastor, é uma ocasião que o senhor pode se promover, o senhor é jovem, imagine só, falar ao lado de um filósofo, falar ao lado de um ateu, falar ao lado do representante do espiritismo da região, falar ao lado do representante da Igreja Católica da região. E a minha resposta, desculpe eu usar a minha pessoa nesse exemplo, mas é necessário. Eu falei: minha irmã, eu não vou por uma razão muito simples. É porque Jesus não é assunto para ser discutido na mesa com outras religiões. Ele é o nome sobre todo o nome, não tem discussão. Nós não colocamos Jesus à mesa como um produto e dizemos: olha, tem esse, tem mais esse, tem mais esse. Escolha. Não, ele é o único. É o que Paulo diz. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando essa verdade entra, a dúvida sai e você não discute, você entrega seu coração e pacifica. Agora olha só o que ele diz: esse nosso Senhor, é por intermédio dele que viemos, Paulo diz, receber graça e apostolado por amor do seu nome. Note que ele usa aqui, viemos a receber, graça e apostolado. Esse viemos a receber significa que ele está falando de si e dos apóstolos, como também de si e da igreja de Cristo, porque a igreja ela é chamada por Jesus para testemunhar da sua vida, morte e ressurreição. É a doutrina dos apóstolos. Por amor do seu nome é que nós fazemos isso, para a obediência por fé entre os gentios, ou seja, obediência não por obras religiosas, por feitos humanos, mas pela fé no próprio Jesus Cristo. Essa obediência, ela é entre todas as etnias da raça humana, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Paulo não está aqui dando um testemunho, contando vantagem. Paulo está dizendo o seguinte: tudo isso que me aconteceu, todo esse chamado que eu recebi, ele se estende também a vocês. Vocês são chamados para serem santos, separados por Deus, para viver para a sua glória, para viver longe dessa teia de pecados que é o mundo. Vocês são chamados para ser de santos. A todos os amados de Deus. Olha como que nós somos chamados na palavra de Deus. Chamados para sermos de Jesus Cristo. Somos chamados de amados de Deus e chamados para sermos santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram aqui que o que Paulo utiliza no cabeçalho da sua carta não é meramente um cabeçalho, é doutrina. Profunda doutrina. E ao dizer isso, ele expressa a responsabilidade que lhe cabe no versículo 14. Tendo tudo isso, o que eu faço com essa notícia do Evangelho, com esse saber a respeito de Jesus Cristo, sabendo que Ele é quem Ele é? Isso me torna devedor. Eu tenho um compromisso com aqueles que não sabem desta notícia. Eu preciso falar para todo mundo. Essa que é a notícia mais importante da história. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu pergunto a você, ficou alguém de fora? Não.
Paulo está dizendo aqui o seguinte: saber tudo isso do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me coloca na via do compromisso com todas as pessoas do mundo para lhes informar a notícia mais importante de todos os tempos. É que o Evangelho não é uma cartazinha de um imperador romano dizendo para uma aldeia distante: ó, nesse dia aí, celebre meu nome, mas eu não te conheço. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o convite de Deus a todos os homens: venham celebrar comigo o meu amor por você. Eu sei quem você é, e por saber quem você é, eu enviei meu filho para morrer em seu lugar. Vinde, pois a festa já está pronta, o banquete já está posto, os cevados já estão prontos. Vinde, pois, para as bodas de meu filho. Isso é o Evangelho. É um convite a essa alegria indizível. Isso nos faz devedores, meus irmãos. Eu pergunto a vocês: você se preocupa em ser um evangelista? Porque ser evangélico, segundo o IBGE, é seguir a fé que uma igreja que se diz evangélica prega. Alguém pode ir lá na porta e falar: religião, evangélico. Para o IBGE isso é uma coisa. Agora, se você abrir a Bíblia e perguntar o que é ser um evangélico, ser um evangélico é ser uma pessoa possuída por esta notícia aqui, que desde os antigos profetas foi fornecida, e essa notícia nos faz devedores a todos os homens. Eu anuncio a todo mundo a boa nova da salvação. Isso é ser evangélico. Por isso, versículo 15: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Que audácia, não? Na cidade do imperador, de onde saem as informações que eles dizem: ó, essa é a última notícia, onde todas as notícias elas são abafadas por uma palavra do imperador. Paulo está dizendo aqui: eu tenho uma notícia que supera qualquer palavra de qualquer homem que se ponha no trono do mundo. Por isso, eu estou pronto para ir aí e para entregar esse recado. A minha notícia é mais importante que dos governantes dessa terra. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posto isso, ele então faz uma declaração que nos coloca em mais um canto, nos coloca na parede também hoje. Pois não me envergonho do Evangelho. Tradução. Qual é a outra forma de dizer não me envergonho do Evangelho? É dizer: eu sinto muito orgulho e me sinto honrado do Evangelho. Note que ele começa com um pois. Na língua portuguesa, quando há um pois, nos sinaliza toda a verdade que foi dita anteriormente. Sabendo tudo isso a respeito de Jesus, tendo tudo isso no coração e na mente, nós então cingimos a nossa vida com autoridade para ir para fora e dizer para todo mundo: ei, olha aqui para mim todos vocês, eu sinto muito orgulho da mensagem que Deus trouxe ao meu coração e à minha mente, e você também pode ter no seu coração. E que mensagem é essa? Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Meus irmãos, que profundo é isso. Porque a palavra que ele utiliza para poder é a palavra dinamis, de onde vem dinamite. É aquela combinação química que os especialistas fazem e concentram. E essa combinação química
ela é colocada num orifício, numa grande rocha, e coloca no mais profundo, e então isto é acionado, o fogo vem, e quando vem, essa combinação, ela exerce força para os lados, para cima, para baixo, para dentro, para fora, em todas as direções, e dinamita uma grande pedra, por isso que é dinamite. A palavra que Paulo usa aqui é, o evangelho é o dínamo, é o poder de Deus. Ele tem poder de esmiuçar as fortalezas, sejam essas humanas, sejam essas satânicas, sejam essas do saber, sejam essas da história da vida. O evangelho é um poder, não é inventado por homem, é poder de Deus. É Deus que introduz esse poder na mais dura rocha e esmiuça ela, deixa pedregulhos para que o mundo prove. Era um poder inigualável mesmo pelo que causou, hein? É isso que é o evangelho. Por isso que uma pessoa tomada pelo evangelho, ela causa espanto na sociedade. As pessoas veem e dizem, mas não era ele o falastrão da cidade que passava a perna em todo mundo? Era. Mas não era a prostituta mais requisitada, ou então a mais em segredo da cidade? Era. Mas não era o cafetão que comandava as redes de prostituição da região? Era. Não era o traficante que fez com que muitos jovens sucumbissem? Era. Mas não era o moralista, o todo certinho, que somente ele ia para o céu e todos estavam condenados? Era, mas o que aconteceu é que o poder de Deus foi introduzido neste coração e quebrou todas essas fortalezas. O evangelho, ele é algo que nos dá orgulho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, note vocês algo especial aqui, é que o poder precede a fé. Se Paulo dissesse, olha, você tem que ter fé, porque senão essa bomba não vem para esmiuçar a pedreira. Teríamos um grande problema doutrinário. Mas o poder de Deus precede a fé. Por que isso? Porque todo aquele que crê não é um crer de eu acredito. Se fosse assim, seria obra humana. Concordam? Uma coisa é eu sair por aí dizendo, eu acredito na lua. Eu acredito que o homem pôs o pé na lua. Eu acredito nas fossas dos oceanos, que tem 11 mil metros de profundidade e que lá no mais profundo tem animais que é impossível de serem fotografados e seres que não foram descobertos ainda. Estão lá. Eu acredito nisso. Eu acredito que lá no mais profundo do planeta Terra há uma bolha de magma, de fogo, de todos os minerais e coisas que a gente nem imagina. Eu acredito. Isso é ciência. Dizer eu acredito. Agora, quando nós falamos de salvação, significa que Deus está nos tirando do castigo eterno, do lago de fogo. Esse eu acredito que normalmente nós falamos, não funciona. A fé salvadora não é dizer eu acredito em Jesus respeitosamente, religiosamente. A fé em Jesus é o que Paulo está dizendo, é o evangelho. E o evangelho significa que Deus é puramente santo e justo e não tolera nenhum pecado, porque ele criou todo o universo e o pecado é essa colônia, esse câncer que foi instalado aí e Deus vai removê-lo. A ira de Deus será derramada. Por isso que o assunto imediato que Paulo apresenta aqui, meus irmãos, no versículo 18, é a ira de Deus. Nesse mês de outubro, é costume nosso falarmos sobre a tradição reformada, a reforma protestante, o evento que fez com que muitas pessoas tivessem contato com as Sagradas Escrituras. Os reformadores, eles não queriam dividir a igreja. Eles queriam levar a igreja de volta ao Novo Testamento.
Os reformadores, o que eles fizeram não foi criar briga. Eles fizeram o quê? Eles simplesmente estudaram hebraico e grego e traduziram a palavra na língua do povo e expuseram a palavra de Deus. A pregação era expositiva, explicando para as pessoas. E o barulho foi tão grande que ensinou as pessoas a ler e a escrever. Escola pública é produto da reforma. E agora, nesse período de outubro, que no dia 31 de outubro celebra-se a reforma protestante, as pessoas se preocupam em falar dos solas e tudo mais, mas lembre-se disso. Paulo fala no versículo 18 da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando nós vamos falar, o justo viverá pela fé, que é o brado da reforma, essa frase não pode ser extraída do seu contexto. Porque ela quer dizer o seguinte: a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. É o que está dito aqui. E o que é a justiça de Deus? É que por ele ser estritamente puro, santo e justo, é necessário que toda impiedade seja castigada. É ou não é? Senão ele não seria justo. Senão a sua justiça não seria pura e santa. É necessário que a sua justiça seja manifesta. E ela é manifestada e ainda será manifestada de uma forma cabal. Não sabemos se isso acontecerá hoje, amanhã, ou daqui um mês, ou daqui uma hora. Mas o fato é, ele há de manifestar a sua ira contra toda a impiedade. E então vem uma pergunta: quem sobreviverá diante desse caldeirão da ira de Deus que vai ser derramado sobre toda a impiedade e perversão dos homens? Paulo responde, ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é sobre quem mesmo? No versículo 3 diz, com respeito a seu Filho. O que é crer para a salvação? É você olhar para Jesus segundo o Evangelho. Ele na cruz, suspenso no madeiro, entre o céu e entre a terra, recebendo em si o castigo da ira de Deus, entregando a sua vida, ele recebendo a nossa morte e ele doando o seu sangue, doando a sua vida por mim e por ti, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O castigo vem para aquele que não o contempla, que não crê no Filho unigênito de Deus. Portanto, dizer eu creio não é o mesmo que dizer eu acredito. Dizer eu creio para a salvação é olhar para a cruz e saber o que Jesus fez ali, o que aconteceu naquele monte, que dor foi aquela no coração do Pai, que virou as costas vendo o seu filho receber todo o castigo de toda a maldição, e ele, de braços abertos, manifestando graça a todo mundo. E Paulo diz, a justiça manifesta no Evangelho. De fé em fé. O que quer dizer isso? Da fé para a fé. É uma caminhada de entrega ao que foi feito ali, ao que foi manifesto no Evangelho. Como está escrito, versículo 17, última frase: o justo viverá por fé. Olha aqui para mim vocês, não quer dizer isso aqui que o justo é uma pessoa que vive dizendo eu acredito na solução de Deus. Eu acredito que o melhor está por vir. Já ouviu essas coisas, né?
São os verbetes evangélicos que não condizem com o que está escrito aqui. Porque aqui, o justo viverá por fé, quer dizer o seguinte: a ira de Deus vai ser derramada sobre todos os homens, sobre toda a impiedade e perversão dos homens. Quem então subsistirá? O justo pela fé. Não é o justo pelas obras. Não é o justo que bate no peito. É o justo que, contemplando a cruz do Senhor de Jesus, diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu creio no que teu filho fez na cruz do Calvário, e esse sacrifício foi por mim, foi por minha causa. E então esta pessoa ouve um brado do Calvário para dentro do seu coração: está consumado. Agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O justo pela fé viverá. Esta é a riqueza do Evangelho, é que o justo viverá por fé. O justo pela fé viverá. Vamos colocar em pé e vamos orar nesta manhã. Eu convido você a fechar os olhos e agradecer a Deus por tão grande salvação e saber que a fé em Jesus é produto dessa dinamite que Deus coloca na pedreira do nosso coração. Que nesta manhã nós oremos dizendo: Senhor, coloque mais disso dentro de mim. Coloque mais desse poder dentro de mim, que desfaz esses alicerces, esses concretos do meu ser. Tire esses fundamentos, me faça me entregar a Ti. Crer unicamente na graça do Senhor que foi manifestada na cruz do Calvário. Não há suficiência alguma em mim. Tudo é do Senhor que me reconciliou consigo mesmo. Senhor, eu quero viver pautado nessa verdade. Não merecia, mas recebi. E eu recebi, isso me faz devedor a muita gente. Você se lembra de alguém neste momento que precisa ouvir a mensagem do Evangelho? Ore por esta pessoa também. Senhor, coloque poder, essa dinamite dentro de mim para que eu vá ao encontro dessa pessoa. Coloque da Tua palavra nos meus lábios para que eu dê a notícia mais importante, que supera a todas as cartas de todos os imperadores e presidentes e reis de todos os tempos, que é o amor de Deus em Cristo Jesus, que nos reconcilia com Deus, e isso traz paz. Traz paz. Amado Deus e Pai, graças Te damos por esta manhã, por Tua palavra, pela exposição das Escrituras. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração, que sejamos justos segundo a Bíblia, não pelos próprios méritos, mas pela fé em Cristo Jesus, o nosso Redentor, e que vivamos uma vida pacificada, agora nenhuma condenação mais há. Por quê? Porque Cristo morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, o castigo foi pago. Ele recebeu sobre si. Agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte.